A questão do pastor Natan falou do morto, não precisa nem usar o exemplo do filme Matrix. Você perguntar pra qualquer pessoa a mais simples possível se um morto pode escolher, a resposta dela vai ser óbvia. Não, a gente poderia até usar o exemplo bíblico de Lázaro. Foi Lázaro que falou, eu escolho ser ressuscitado? Então, assim... Depende do contexto. Não, então, é porque quando o senhor fala assim, o senhor fala como se fosse um absurdo, até parece. Morto não pode escolher? Que absurdo. É a questão lógica. É a questão lógica. Um morto, Mas ele não escolhe. eu até, se bom me permite, essa questão da polissêmica, na verdade, né? Quando você usa a palavra morto, a Bíblia diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Qual o morto que é literal, qual o morto deixa que os espiritualmente mortos e enterrar os fisicamente mortos. A diferença doutrinária, porque eu não sou calvinista, nem sou arminiano, eu sou soberanista. A teologia não foi criada no século XVI. Eu não vou ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo, mas eu me alio àquilo que a Bíblia diz. A palavra corretamente interpretada. E aqui eu me contraponho mais uma vez ao pastor Júnior. Acredito que ele fez uma interpretação equivocada de Gálatas capítulo 1. Porque Gálatas capítulo 1, na verdade, que a epístola da liberdade, é a luta de Paulo contra o gnosticismo, inclusive. Não é? É importante para o nosso ouvinte definir o que é gnosticismo. Gnosis é conhecimento. Conhecimento. É aquele que achava que tinha um conhecimento... Sobrepõe a religião. Sobrepõe ao entendimento comum das escrituras. Não é? Um conhecimento mais profundo. Sim, pastor. Pois não. Talvez a minha colocação ficou... truncada, assim, dessa forma. Porque aqui a luta é contra os judaizantes. Aqueles que queriam anexar a fé em Cristo, a guarda das leis dietéticas, a guarda do sábado, a circuncisão. Esse texto, ele revela isso. E muitas vezes nós enxergamos hoje, dentro dos círculos neopentecostais, enfim, de algumas igrejas, que as pessoas, além da fé em Cristo Jesus, querem colocar elementos... subterfúgios. Mas essa interpretação é correta, mas não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando da doutrina da salvação, né? Nem questão de judaizante. Eu entender que a carta de Gálatas é um tratado para combater o gnosticismo. Não é bem assim. O texto coloca aqui, inclusive no texto grego aqui, original, usa a palavra heteros, que é outro de tipo diferente. No versículo 7, ele coloca que não prega esse mesmo evangelho. Óbvio, nós entendemos que a questão do erro doutrinário é deletério e pernicioso. Voltando ao assunto aqui que os irmãos estavam colocando, só queria fazer esse ponto com vocês. Ao assunto que os irmãos estão colocando aqui, nós vamos defender que existe responsabilidade pessoal baseado na leitura, como diz o pastor presbiteriano, irmão Israel, a leitura simples das Escrituras. Atos 2:20. O primeiro texto de Jesus, primeira pregação, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ora, ele está orientando e induzindo que a pessoa tome uma atitude? Óbvio que sim. Atos 2:21 mostra a mesma coisa. Romanos 10:9. Nós vamos ver textos bíblicos que falam da importância da permanência. O irmão lê um texto bíblico, inclusive, falando da possibilidade de se afastar da verdade. Mas essa não é a questão, pastor. O senhor que é um mestre, eu admiro muito o senhor. Muito obrigado, irmão. O senhor sabe que o calvinismo não isenta a responsabilidade humana. Isso é um espantalho levantado. Nenhum calvinista vai falar que não existe responsabilidade e nenhum calvinista vai falar que o ser humano é um robô nas mãos de Deus. Isso então você pode perder a salvação? Oi? É possível perder a salvação? É possível ganhar a salvação? Perder. Não é possível? Eu tô respondendo. Você está respondendo contra a pergunta. Isso é dialética, irmão. Que o senhor usa também. É uma então tá bom. Então eu vou te responder. Primeira epístola de Paulo Timóteo 4:1. Apostatar da fé, cair da fé. Bom, vamos dar. É um outro debate que a gente já... Nós estamos dando hiato aqui. Não, então vamos voltar para a primeira pergunta. É possível... Não, tá aqui, mas então pergunta, me dá... Meu irmão, a Bíblia não é de particular interpretação, me dá a sua interpretação. A Bíblia diz, cair apostatando da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Eu pergunto aos senhores, irmãos, eu fiz uma pergunta, mas não respondeu. Aí você me retorna com a pergunta, eu respondi. E agora o senhor pode responder. Pode ou não pode? Ele precisa ser analisado à luz dos textos de Então vamos analisar. Repete o texto, por favor. Vou repetir. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Não, mas vamos voltar para a salvação. O senhor respondeu a de perder. Agora vamos voltar para o tema da salvação. Pode então ganhar a salvação? Aí a pergunta aqui é ao pastor Israel. Não, então, a gente vai pro texto lá, mas a questão é, a gente tem que definir o que é apostasia. Pode usar o texto de Hebreus 6 Não vamos sair do tema, senão a gente vai para outro debate. Então, deixa eu dar o gancho. Vamos voltar para a salvação. Porque eles são ligados, interligados. Não, eu entendi. Deixa eu dar o gancho. Falando sobre a questão da contribuição humana para a salvação, lembrando mais uma vez sobre o debate antigo do primeiro século e depois segundo, terceiro, quarto e assim por diante, em relação ao cristianismo ortodoxo e os gnósticos,
todos os professores, teólogos e cristãos antes de Agostinho, eles defendiam a imagem de Deus no homem, mesmo depois da queda, ainda que de forma residual, defendiam a presença de uma propriedade humana divinamente concedida, chamada por eles de livre-arbítrio. De fato, eles usavam a expressão grega que, nas institutas da religião cristã, Calvino, inclusive, demonstra muita indignação pelo termo, que é autoexousia, que é autodeterminação. E todos eles combatiam essa ideia de que Deus era quem tinha que fazer com que o homem despertasse desse sono profundo, para que então ele pudesse ser salvo. E eu mencionei Fortunato e mencionei Basílides, que foram contraditados tanto por Agostinho, na sua fase jovem, como também por Clemente de Alexandria. E eu vou fazer uma leitura de um trecho do livro de Clemente de Alexandria, que escreveu diversos livros, mas um deles, chamado Estromata, que em português seria Miscelâneas, sobre várias coisas diferentes, no livro 5, verso 1, escrevendo contra a interpretação de Basílides sobre Efésios 2, que dizia que o homem não podia fazer nada para ser salvo. Essa é a interpretação que a gente está debatendo. Clemente de Alexandria, refutando a interpretação gnóstica, disse o seguinte: se alguém por sua própria natureza conhece a Deus, como pensa Basílides, isso aqui entra nos detalhes do gnosticismo, porque a predestinação gnóstica, diferentemente das nuances calvinistas, se baseava em naturezas cujas substâncias tinham sido predeterminadas por elementos do universo. Se fosse pneumático, se fosse ílico, então ela nascia já predestinada antes de nascer para o céu ou para o inferno. Mas aí ele continua: se alguém por sua própria natureza conhece a Deus, como pensa Basílides, que chama a fé de uma inteligência de ordem superior e diz que a fé não é a aceitação racional da alma exercendo o livre-arbítrio, mas uma espécie de beleza indefinida que passa a pertencer à criatura de forma instantânea e imediata por uma concessão divina, significa que os preceitos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento são todos supérfluos. Se, de fato, alguém será salvo por sua natureza pneumática, como Valentino costuma dizer, e se tal pessoa será um crente. E eleito por tal natureza pneumática, como, por exemplo, Basílides costuma argumentar. Ou seja, Clemente de Alexandria estava dizendo: a fé não é uma concessão imediata divina, e sim uma aceitação racional da alma exercendo o livre-arbítrio. E essa frase de Clemente de Alexandria, ela vai praticamente ser replicada em todos os teólogos, os chamados pais da igreja. Trazendo aqui numa maneira mais coloquial para os nossos ouvintes entenderem. Então o senhor está dizendo que a alma é o pêndulo. Espírito, corpo, alma vai decidir. É isso? Não é isso. O que eu quero dizer é que a decisão para se receber ou se rejeitar a oferta de Deus sobre a salvação é humana. A decisão é humana. Por meio da alma. Do raciocínio, embora o arbítrio, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. A discussão entre calvinistas e arminianos, eu me alinho ao arminianismo aqui, é que se o homem possui ou não possui livre-arbítrio. Porque o calvinismo não admite que o homem tem esse poder de escolha, uma vez que, segundo a interpretação do texto, para o calvinista, o espírito homem é morto. Mas nós vemos textos bíblicos da resposta, voz ativa, por todo o texto bíblico. Podem interpelar aqui, fica à vontade, gente. Porque muitos espantalhos estão sendo levantados aqui. Primeiro, eu não estou aqui para defender Agostinho, porque Agostinho também, eu tive o privilégio de estudá-lo, teodiceia agostiniana, então eu já li praticamente todo o material em português que eu poderia refutar e trazer aqui, mas não foi o caso, não era sequer o assunto do debate. Agora, em relação à responsabilidade ou não humana, como o pastor mencionou, aqui ele fala assim, o Senhor ele deu uma graça, que ele não citou o nome, mas é uma graça preveniente, para que todos possam corresponder. Mas palavras de Jesus, em Marcos capítulo 4, verso 12, ele fala assim, para que, vendo essas pessoas, elas não compreendam, elas não percebam, e ouvindo não entendam, para que não se convertam. Logo, essas pessoas elas não tinham em si a capacidade, por si só, de corresponder a essa mensagem. Agora, em relação à questão polissêmica da palavra mortos, que também eu concordo, há diversas palavras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em relação à polissemia dessa palavra, nós temos que fazer a exegese desse texto à luz do livro de Efésios, capítulo 2. Ele está dentro de Efésios, a continuidade de Efésios, capítulo 1 e Efésios, capítulo 2. E a consequência lógica ali é sobre soteriologia. Ali não é sobre antropologia. Ali está falando sobre a matéria da salvação. Se ali está falando da matéria da salvação, não está falando que é um morto nos seus pecados meramente. Está falando que é um morto... É o que está escrito. Exatamente. É o que está escrito. Sim, morto em seus delitos e pecados. Mas não de outros, dele. Evidentemente. Mas isso não significa que ele possa corresponder porque um morto não corresponde. Pode. Lembra de Adão morto espiritualmente, que fala com Deus, conversa com Deus e tudo? É morto espiritualmente, não é morto fisicamente. Eu não discordo disso, pastor. A questão é que o senhor está falando é que não houve um trabalho anterior da parte de Deus para que ele correspondesse. O trabalho anterior é Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o trabalho anterior. Você vai querer falar que foi preservado
como é que chama? A imagem e semelhança de Deus no homem. A imago Dei, de tal forma que ele tem a capacitação de, por si só, de por ele responder mesmo. a mensagem Esse é o do evangelho. problema, Isso por não é si o só. caso. O homem não se criou, Esse então não é não o tem caso. como ser por ele mesmo. O homem é feitura divina. Quem quis que o homem fosse assim foi o Criador. É Deus quem fez o homem para buscar a Deus. Ele fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscar a Deus. Se o propósito inicial de Deus não é suficientemente bem feito para que ele cumpra o seu propósito pelo qual ele foi criado, então quem está com problema é Deus. E não o homem. A gente tá falando do pecado pra cá, né, pastor? Não, eu tô falando da natureza humana desde o princípio. Porque Paulo, em Atos 17, muitos anos depois da época de Adão, disse: Deus fez toda a raça humana a partir de um só homem para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse um dos vossos próprios poetas, somos todos geração divina. Por isso não devemos pensar que Deus seja semelhante à pedra, à prata. Ou seja, Deus dá a todos vida, respiração e tudo mais. Porque Deus não faz a certa e responsabilidade a todo ser humano. Porque, veja, o próprio texto de Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. E aí abre o hiato, mediante a fé é um instrumento.